Fala, gente! Voltamos aí com mais um vídeo de Oshinoko. Eu já fiz primeiras impressões dele, comentando daquela fantástica estreia. Pra quem não viu ainda, eu recomendo dar uma olhada. E nesse vídeo aqui eu vou comentar do episódio 2 e da opening e da ending, que ficaram incríveis. Eu fiquei de cara com aquela ending, principalmente. Eu já esperava uma opening legal, mas essa ending, nossa! E vou comentar também de um corte que eles fizeram do material original, que muda um pouco sua percepção sobre algumas coisas, ou mais precisamente a sua ansiedade sobre um certo aspecto. Como sempre, quem puder, apoie o canal, vire membro, você ganha vídeos extras toda semana, já tem mais 700 acumulados e o mais importante, você vai estar apoiando mais ainda o meu trabalho, então quem já é membro, muito, mas muito obrigado. E quem não puder, só dá um like aí, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. E para quem sempre quis virar membro Plus, mas não tinha condições, vai ter um evento aí agora todo sábado, às 9 horas da noite, no Discord do Intoxi Anime, nesse chat aí, do servidor do Discord que eu tô mostrando pra vocês, inclusive as regras e tudo mais, tá lá, as explicações sobre esse evento, eu recomendo darem uma olhada. Se entrarem em cima da hora, não vão saber lá e tal, o que eu vou fazer com esse evento. Então, recomendo lá, quem não acessou o servidor até hoje, acessar. Tem um link pra ele na descrição do vídeo. Vai ter um vídeo separado depois, aí, durante essa semana, onde eu vou explicar em mais detalhes lá várias mudanças que estão acontecendo no Discord do Intoxi Anime. E sobre esse evento também. E, bom, gente, vamos lá. Episódio 2 de Oshinoko começa com a Ruby, contando a história dela, da mãe e tudo mais. É basicamente o resumão do que a gente viu no primeiro episódio. E, bom, ela tá tentando virar uma idol, tá inclusive entrando, se inscrevendo lá em vários concursos pra isso, e ela tem uma aparência que chama muita atenção, até mostra o pessoal olhando pra ela na rua, ela é muito chamativa visualmente. Então, com isso, fica mais fácil até pra ela acabar se saindo bem nesse negócio, porque uma das coisas que eles olham muito é o carisma da pessoa e a aparência. Óbvio que tem outros aspectos também, no caso, qualidade de voz, ela parece que não tem muito, como as colegas dela mesmo falam. Que ela deve passar e tal, porque ela é muito bonita e tudo mais, vai compensar, no caso, a voz dela. Então, aparentemente, pra cantora, talvez ela não sirva tão bem. De qualquer forma, ela passa em vários estágios desse concurso, até que acaba rejeitada em um dos últimos deles. Quando a gente descobre logo depois, ela tá chorando e tal lá, que não foi aceita, que foi o Aqua que armou pra ela, manipulou a situação toda lá, pra ela não ser aprovada, porque ela ia ser aprovada. A aparência dela, que é muito bonita, já garante a ela entrar com facilidade em várias coisas. Mas, bom, o Aqua pegou e ligou pra ela fingindo que era um cara lá do concurso, dizendo que ela não passou e tal, sentia muito. E não bastante, ele pegou o celular dela, bloqueou o número do pessoal aí desse concurso e mandou uma mensagem do celular dela, dizendo que ela ia se retirar dele. Então, nossa senhora, o bicho... Caso bonzinho ele não é, porque ela sofreu pra caramba, ele ficou bem mal ali com o negócio. Então, de certa forma, é cruel o que ele fez ali. Porque ele meteu na cabeça que não quer que ela vire uma idol. É o trauma que ele criou depois da morte da mãe dele, porque ele acha que ela pode acabar indo pelo mesmo caminho, caso sofrer a mesma coisa. Tem outro aspecto também que ele cita, que a chance... O caso de você se dar bem nesse mundo é muito baixa, você ganha muito pouco, sofre assédio sem parar, a sua vida privada fica um negócio que a pessoa tá sempre vigiando e tal, você não pode se relacionar com ninguém, idols não podem ter namorado, marido, etc. E no caso, depois que você sai de lá, às vezes fica difícil até você ter um emprego decente. Então, é uma vida bem puxada. As pessoas realmente que entram nesse mundo das idols e conseguem deslanchar a carreira e só se dar bem depois disso são raríssimas. Isso é bem realista. É um negócio que geralmente não se vende tanto nos animes. Você virou uma idol e tal, ficou famosinha, beleza, sua vida tá feita. Não é bem assim. Às vezes você fica famosinha e tal por uns 2, 3 anos e depois já era. Caso a pessoa que era famosa pra caramba acaba num emprego medíocre, no caso 10 anos depois. Então não faz tanto dinheiro tão rápido assim quanto muita gente pensa. Então é uma visão muito nua e crua desse mundo que eu acho bem legal. E as críticas em geral continuam, vários aspectos desse mundo, na verdade. Porque... ela acaba sendo convocada logo depois, é até engraçado, porque ele faz todo esse estratagema aí pra tirar ela desse concurso, e logo depois passa um cara lá, igual com a mãe dela, um cara viu lá, de uma empresa, viu ela e, putz, essa garota aqui é linda, tá chamativo pra caramba, e aí chamou ela pra entrar na empresa. Então a Ruby até gostou disso, porque ficou parecido com a mãe dela, que também foi selecionada na rua e tal. E, bom, tá difícil lutar contra o destino, por assim dizer, porque parece que ele tá puxando a Ruby pra virar uma idol de qualquer jeito, mesmo que o Aqua fique sabotando lá, no caso acontece outra coisa que leva ela pra esse caminho. Mas, obviamente, o Aqua não vai deixar isso quieto, então ele pega e se finge
no caso de um desses caras também que fica procurando talentos. É até engraçado, porque ele fala que não é um bom ator e tal, esse tempo inteiro de ter virado um aprendiz daquele diretor, mostrou pra ele que ele não tem grande talento pro negócio. E a parte do carisma pode até ser, mas o carisma em parte é devido ao modus operandi do psicológico dele. Ele é alguém bem pra baixo, meio depressivo, como mostra até a opening ainda, que eu vou comentar mais à frente no vídeo, que eu achei sensacionais. Mas o ponto é que ele não é carismático por causa da personalidade dele também, que não ajuda. Então, óbvio, tem gente melhor que ele e tal, isso aí sempre vai ter, mas ele não sabe atuar. Olha, vai ter algumas coisas mostradas mais à frente em alguns episódios que são bem interessantes quanto a isso. Então ele já fala, ele não sei atuar, ele já tá atuando logo depois lá, fazendo papel. No caso de um cara lá que tá convocando idols pro estúdio, tudo deles lá. E na verdade ele só quer tirar informações da garota quanto ao pessoal que chamou a Ruby. E ele consegue informações que não parece ser a melhor coisa do mundo. No caso, aquele estúdio para qual ela trabalha. Tem esses rumores até de que uma das garotas está namorando um dos caras lá dentro e conseguiu vantagens com isso, que não é impossível, acontece realmente. Então, tem muitos casos, tem assédio também, para conseguir, no caso, dinheiro, no caso, patrocinadores, etc. Elas se vendem às vezes, tem uns negócios pesados por trás da indústria. Então, fiquem abertos lá se isso acontece ou não, porque tem o lado da inveja também. Porque muitas pessoas que têm menos talentos que outras ficam com inveja e tal, e aí começam os rumores, etc. Ficam querendo diminuir a pessoa. Então é legal que eles discutem isso. Pode ser realmente tudo aquilo que ela falou ou não. Isso é só impressões dela e não é exatamente assim. É difícil confiar 100%. Então gostei muito como o autor trabalhou isso. Ele te deixa com a pulga atrás da orelha ali. Pô, será que é ou não é? Porque às vezes falam muito, mas não tem nada demais ali no fim das contas. É só alguém muito invejoso. E eles não sabem se é o caso da garota ou não. Mas de qualquer forma, com tudo aquilo que ela falou, o Aqua de jeito nenhum quer deixar a Ruby entrar. Mas as opções deles são meio agressivas, para no caso impedir isso. Então eles decidem por reabrir o grupo de idols lá da empresa deles. E colocar, obviamente, a Ruby lá como uma das idols desse novo grupo que eles estão formando. É a solução, porque eles podem ficar de olho nela. Porque ela tá na empresa deles, então o negócio dá muito errado, é bem mais complicado. Eles vão estar sempre de olho nela. Foi legal porque foi uma solução que não acaba com o sonho dela, como o Aqua estava fazendo ali, sabotando as tentativas dela de entrar para um grupo de idols. É interessante que essa personagem aí, que no começo parecia mais uma filha da mãe que qualquer outra coisa, acabou virando uma mãe de verdade para eles, principalmente para Ruby. E ao mesmo tempo ela virou uma pessoa super responsável, que tá cuidando sozinha da empresa, já que o marido dela desapareceu praticamente depois do evento lá com a Ai. E uma dúvida que muita gente teve, esses olhos aí do protagonista que mudam de cor, às vezes estão escuros, às vezes estão claros. Isso aí é o estado de espírito. Notem que quando ele tá numa aura mais dark, ou fazendo algo ruim, ou pensando em fazer algo ruim, o olho dele fica escuro. Então, olha a parte da vingança, tá vendo? Quando ele fala de vingança e tal, tá escuro. Aí também, quando ele sabotou a irmã dele, então tá escuro. Mas quando ele tá normal, o negócio geralmente tá mais claro. Então isso aí é muito do estado de espírito, mas esses olhos aí ficou uma jogada muito legal da autora, é um negócio chamativo pra caramba, eles usaram muito na opening ainda também, já vou falar disso. Mas bom, tem a parte final do episódio, onde eles entram pra essa escola aí, onde tem uma área específica pra treinar jovens atores e tudo mais lá. Então é onde exatamente a Ruby tem interesse. O protagonista passa fácil, a nota dele é altíssima, até mostra lá, ele era de uma escola de medicina, então o cara é inteligente pra caramba, não é um negócio fácil de entrar. Então ele tem conhecimento de um adulto e ainda tinha passado pra medicina, caso era um médico. Então, pra ele aquilo lá, aquele teste deles ali era ridículo. Então ele tem uma pontuação altíssima no exame nacional que eles têm no Japão, e ele podia ter entrado pra um lugar muito melhor se ele quisesse. Ele quer ficar de olho na irmã dele, então ele entrou pro mesmo colégio que ela, porque ele tá com medo que alguma coisa aconteça com ela. Ele é super protetor, como a gente já viu aí, a vários extremos diferentes. E bom, vai seguindo e eles encontram a Kana, aquela personagem lá que a gente viu por um pouquinho de tempo no primeiro episódio. Que, como muitos viram pela opening, pela ending, vai ter bastante foco dentro da história. Então, o encontro com ela é bem engraçado, porque ela, quando descobre que é o Aqua, ela fica doidona lá com ele. Então já parece apaixonada, no caso, por todos esses anos, desde que conheceu ele, obcecada com ele, ficou loucona lá quando encontrou ele. Mas o modo que a Ruby lembra dela é muito engraçado. Caso troca tudo lá, no caso, porque ela era famosa, era por chorar rápido, eles lembram um negócio totalmente doido, ela lambendo o chão.
Ficava olha, muito doido, tipo, como eles trocaram lá. Mas fica engraçado. Tem bastante humor, na verdade, nesse finalzinho aí. Teve muita comédia, inclusive, com a mãe do diretor, de quem ele virou assistente lá. Ela toda hora enchendo o saco, porque ele mora na casa da mãe. E então o próprio protagonista fica zoando ele por isso, tá? Toda hora. E vai ser parte da história também. Não é um foco ser uma comédia. É um drama com suspense. Na verdade, o foco é o como eu classificaria, mas vai ter comédia de vez em quando. Tem um pouquinho de romance também, alguns estão em dúvida quanto a isso, sim. Mas, de novo, não é o foco central, é só um extra que tem dentro da história. De qualquer forma, a Kana tá toda feliz lá que o Ako entrou no colégio, mas descobre que ele não entrou pro grupo de artes cênicas, porque ela lembra dele como ator e tal, que humilhou ela no passado. Então, a cara dela ficou ótima, e o fechamento ficou ótimo. Como assim? Tipo, ficou muito bom. Então, ótimo fechamento. E, bom, uma coisa que eu queria comentar é o corte dessa cena. Seria basicamente um trechinho muito rápido que passaria no primeiro episódio, mostrando o futuro, onde o protagonista vai virar um ator muito famoso e a irmã dele também, aparentemente vai virar uma figura extremamente famosa. Então a gente sabe que ele vai virar um ator famoso, só que ele diz no presente, no caso, como a gente tá vendo na história agora, que ele não quer virar um ator e tal, ele não tem talento pra isso e tudo mais, mas você sabe que ele vai acabar virando no futuro, então, pera. Isso não tá batendo. Então, como exatamente ou o que exatamente vai acontecer para isso mudar? Ele vai sair de alguém lá que fica dizendo que não quer entrar nisso, inclusive não entrou no grupo lá de artes cênicas do colégio dele e tal, que era o que ele deveria entrar se ele quisesse subir nessa carreira de artista, mas ele vai acabar sendo guiado para esse mundo de alguma forma. A gente só não sabe ainda como. E isso gera uma curiosidade. Pô, o que vai acontecer? Como vai acontecer que ele vai acabar indo para esse mundo aí dos atores e tal? Então, isso é legal de já ter meio que o spoilerzinho que ele vai acabar ficando um ator muito famoso no futuro. No anime, como a gente não tem essa informação, eles cortaram, a gente não tem essa ansiedade de querer ver o próximo episódio e tal, pra ver como ele vai mudar de ideia de alguma forma e acabar indo pra esse mundo aí, ou se vai ser muito mais à frente na história ou não. Mas saber o futuro acaba te deixando muito curioso pra saber como a história vai chegar lá. Então tem essa vantagem. Por outro lado, tem a surpresa de não saber de nada. Eu fiquei até na dúvida do que eu fazia aqui, mas como é um negócio que cortaram do mangá, eu achei que a maioria queria saber. E não tô spoilando algo, não necessariamente, spoiler futuro. Não, é um negócio que tá nos primeiros capítulos. Eles só não colocaram, no caso, na adaptação em anime. Então é um negócio aí que eu senti falta, nesse episódio principalmente. Porque eu tava super ansioso. Durante o capítulo eu tava lendo lá e ele falando, pô, não quero mais ser ator e tal, vi que não tem talento pra isso. E eu, como assim? Você vai virar um ator famoso pra caramba no futuro? Então alguma coisa vai mudar aqui. Quando vai mudar e o que vai acontecer? Então eu doidaço pra descobrir o que era e fui passando vários capítulos lá em busca disso. Mas os capítulos eram interessantes, tinha bastante coisa legal. Só que não esperem, e isso é importante, tem uma expectativa de, no caso, todos os episódios serem naquele nível do primeiro. Em termos de direção e animação, até tá bacana. Mas não vai ter aquele nível de cena impactante, no caso, a maioria dos episódios. É óbvio que não. No caso, se sair um anime que consegue fazer um negócio desse um dia, Deus do céu, ele vai realmente ficar com uma nota 9.5 no My Anime List pela temporada inteira, o que eu acho que nunca foi visto. E, bom, usaram 10 capítulos aí do mangá no primeiro episódio, que são basicamente 4 episódios compilados ali, e nesse episódio usaram mais 3, ou seja, terminou aí no final do capítulo 13 do mangá. Se eles seguirem esse ritmo, e eu creio que vão seguir, eles vão terminar o anime no capítulo 40 do mangá. Uma média aí de 3 capítulos por episódio. São um total de 11 episódios. Então deve finalizar certinho, inclusive por causa da opening, que também meio que spoiler onde eles devem terminar pra quem conhece o original. Pra quem não conhece, não spoiler nada. E a opening em geral ficou linda. Por causa da música, ficou ótima. Não se compara ainda, já vou falar dela. Mas ainda assim fica trocando entre o irmão dela, que é bem mais pra baixo, tá? Um ar mais depressivo ali. E no caso de mais suspense, ele em busca do vilão. Ou mais precisamente do pai dele, que ele acha que matou, foi o responsável por matar a mãe. Enquanto tem um lado mais brilhante, que é o da Ruby, que tá querendo se tornar uma idol e tal, não tem nada dessa negatividade, essa vingança do irmão dela. Então a transição ficou muito boa. Tem algumas sequências lindas também em termos de direção. Essa aí ficou ótima. Essa personagem nem mostrou ainda, né? Mas vai ter relevância, obviamente. Mas tem várias sequências muito bacanas ali. E quando eleva a música, fica ótimo também. Aquela parte da Idol com a Ai, que é uma personagem muito importante, embora não esteja mais dentro da história. É uma personagem que o que aconteceu com ela no primeiro episódio que guia o resto da história, principalmente o protagonista. E, bom, é muito legal lá, enquanto ela tá cantando, ela toda feliz, o irmão dela de um lado pro outro, tal, como se estivesse procurando, no caso, o cara lá, o responsável pela morte da mãe. E, enquanto isso,
a Ruby claramente crescendo aí dentro desse mundo. Essa cena aí ficou linda, inclusive. Esse ângulo por trás, tá um wallpaper isso aí. Então, bem legal essa opening, e fechando com o protagonista lá, no caso, no olho dele. Ficou muito legal essa sequência de fechamento. Principalmente entrando essa parte mais dark da música um pouco depois. Então, bem legal. Estão usando muito bem esses olhos aí deles, no caso, para causar impacto. E a ending faz mais uso disso ainda. Começa com visuais muito bonitos, detalhados dos personagens. As sequências, em geral, ficaram muito boas. Bem mais pra baixo essa ending em comparação ao opening, que tem os momentos mais felizes, mais pra cima. Mas eu achei que essa ending passa muito melhor a vibe que tem essa história, porque frequentemente é um negócio mostrando como a indústria é podre e tal. Não é exagerado nesse sentido, tem lado positivo, dá pra crescer nela, mas não é aquela história fofinha, bonitinha, tá? Direto mostrando as coisas horrorosas que tem nesse mundo. E isso não só por parte de dentro da indústria, os fãs também, como tratam, as reações dele a algumas coisas. Fala desse negócio de cancelamento, tem outras coisas aí que tá normal hoje em dia. Então é muito legal nesse sentido a obra, mas é um negócio mais pesado, mais pra baixo. Então essa ending aí eu achei que passa muito mais essa vibe em comparação ao opening. E essa parte, a melhor de todas, com o Aqua, onde tem os fios ali, como se fossem os fios do destino, manipulando ele. Então a minha interpretação disso ficou que mesmo ele não querendo, por exemplo, ir pra esse mundo, os artistas e tal, ele tá meio que no destino dele, devido a de quem ele é filho. No caso, acabar sendo guiado pra dentro desse mundo. Então, tá as linhas do destino lá controlando ele. Ao mesmo tempo que tem também o passado dele, que controla ele. Essa obsessão dele com vingança. Até mostra o flashback lá, ele lembrando da mãe e tal. Então, essa obsessão doida dele acaba controlando também, no caso, as ações dele ao longo da história. Então, muito legal essa ending. Adorei. Dá pra interpretar um bando de coisa ali. Ao mesmo tempo que a música ficou bem forte. É engraçado que eu não gostei muito desse cantor num outro anime que eu assisti, que ele cantava opening. Mas nessa ending aí ficou perfeito. No caso, quando entra no refrão ainda, ficou sensacional. Adorei essa cena, quando ele é puxado pra baixo d'água lá. No caso, pelas linhas, ficou muito boa essa cena. Eu repeti ela boa de vez, na verdade. Eu repeti muito mais essa ending do que a opening. Eu repeti, na verdade, os dois. Repeti várias vezes. Mas essa ending eu já ouvi, eu acho que pelo menos, quando eu tô gravando esse vídeo, já passou de umas 15 vezes que eu, caso fiquei dando replay nessa ending. Eu adorei ela, principalmente a sequência aí principal. Então, um bom episódio 2, nem perto do impacto do primeiro, mas isso já era esperado. Então não esperem aquilo em todos. Mas vai ter uma sequência aí muito interessante. Estou ansioso aí para uma que talvez ocorra no próximo episódio. Se não for no próximo, aí vai ser no quarto. E também vai revelar alguns aspectos do protagonista, que inclusive eu comentei num vídeo lá que eu fiz de melhores protagonistas dos animes, na minha opinião. Eu aproveitei que já estreou esse anime, esse era um tipo de personagem que eu gostava bastante, e aí eu já coloquei ele na lista, revelando algumas coisinhas dele lá. Não é nenhum spoiler absolutamente pesado, algumas características dá pra notar aqui, mas ainda assim eu acho que é um personagem que muita gente vai gostando cada vez mais ao longo do tempo. E bom, gente, é isso. Comentem o que vocês acharam do segundo episódio. Gostaram? E gostaram dessa opening ending como eu gostei? Comentem aí. E é isso, fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem. Se inscrevam no canal que não se inscreveu ainda. Apoie o canal quem puder. Vire membro. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Mas ele entra aí porque ele tá de olho na irmã dele, basicamente. Pegou mal pra caramba. Mas o ponto é que, devido ao sucesso de um outro personagem, eu acho que muita gente vai acabar gostando desse protagonista, porque ele vira base... Ok. Já ia dar um spoiler. É melhor não. É spoiler ou não é spoiler? A gente já deu alguns traços de característica disso, mas... Mas que droga. É complicado decidir o que é spoiler e o que não é spoiler.